Imagine um país promissor, com escolas espalhadas pelo interior e ensino gratuito de qualidade. Agora, imagine tudo isso sendo destruído por um decreto. Foi o que aconteceu em 1759, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil. A decisão selou o fim da principal rede educacional da colônia e mergulhou o país no atraso. Os jesuítas não eram apenas religiosos, eram educadores, arquitetos, músicos e mestres do pensamento. Com eles, o Brasil colonial possuía colégios organizados e ensino disciplinado. Sua retirada forçada não afetou apenas a fé, mas toda a base educacional que haviam construído ao longo de séculos. Antes da expulsão, o Brasil contava com cerca de 20 mil alunos nas escolas jesuíticas. Tudo gratuito, com base em uma pedagogia sólida e moral. Em poucos meses, essa estrutura foi desmontada, por ordem direta do Marquês de Pombal, em nome de uma política centralizadora e anticlerical. Poucos entendem que a expulsão dos jesuítas foi um ataque direto à formação intelectual do Brasil. O projeto de ensino da ordem moldava o caráter e o pensamento da juventude colonial. Retirá-los significou deixar gerações sem acesso à educação qualificada, um impacto que perduraria por mais de um século. Neste vídeo, vamos mostrar como a ausência desse sistema educacional robusto condenou o país ao analfabetismo e à estagnação. Não é exagero dizer que a expulsão dos jesuítas foi o maior desastre educacional da história do Brasil, e seus efeitos ainda podem ser sentidos até hoje. A Companhia de Jesus foi fundada por Santo Inácio de Loyola, em 1540. Desde o início, os jesuítas se destacaram pela missão de educar e evangelizar. No Brasil, chegaram em 1549, com o objetivo de catequizar os indígenas e organizar o ensino nas vilas, que começavam a surgir. Eles fundaram colégios, missões e seminários em todo o território português, do Minho à Amazônia. Além da formação religiosa, ensinavam gramática, latim, retórica, música, matemática e filosofia. Era um modelo europeu, adaptado ao contexto colonial e, surpreendentemente, oferecido de forma gratuita à população. O sistema jesuítico era rigoroso, mas eficaz. Misturava educação intelectual com formação moral e disciplina. Os padres acompanhavam de perto os alunos, estimulando o estudo com métodos sofisticados. Em muitas missões, até os filhos dos índios aprendiam latim e música erudita, algo impensável para a época. Esse modelo não se limitava a cidades grandes. Em aldeamentos distantes, como nas missões orientais, os jesuítas formavam verdadeiras cidades, com igrejas, hospitais e escolas. Algumas dessas comunidades chegaram a ter milhares de habitantes, todos alfabetizados e com ofícios organizados. Era o embrião de um Brasil mais desenvolvido. Em Portugal e em suas colônias, a influência jesuítica era imensa. Os melhores professores pertenciam à ordem. A Universidade de Évora, por exemplo, era administrada por eles e rivalizava com Coimbra. Durante 2 séculos, o Império Português confiou aos jesuítas a formação de seus futuros líderes e pensadores. Em 1759, o rei Dom José I, influenciado por seu ministro, o Marquês de Pombal, decretou a expulsão dos jesuítas de todo o Império Português. A justificativa oficial era de que a ordem ameaçava a autoridade régia. Na prática, tratava-se de uma disputa ideológica e de poder entre Estado e Igreja. Pombal via os jesuítas como um obstáculo para suas reformas iluministas. Adepto das ideias racionais e centralizadoras, queria um sistema de ensino controlado pelo Estado, mais prático e menos voltado à filosofia e à religião. Para isso, precisaria eliminar a influência jesuítica da educação, que até então era quase total. A expulsão foi brutal. Centenas de padres foram presos, deportados ou forçados a abandonar as missões. Colégios foram fechados da noite para o dia. Bibliotecas inteiras desapareceram, e milhares de alunos ficaram sem professores.
Em poucos meses, um sistema educacional, consolidado ao longo de 2 séculos, foi destruído. O impacto foi catastrófico. O Brasil, que possuía uma malha de ensino estruturada nas vilas e nas aldeias indígenas, ficou subitamente sem alternativas. Em Portugal, universidades como Évora foram encerradas por falta de docentes. Em Coimbra, o número de estudantes caiu vertiginosamente, de 3.000 para apenas algumas centenas. Além disso, muitos dos substitutos indicados pelo Estado eram despreparados. As aulas régias, criadas por Pombal, eram conduzidas por professores escolhidos por indicação política, mal remunerados e, muitas vezes, analfabetos funcionais. A disciplina e o método dos jesuítas desapareceram, dando lugar à improvisação e ao atraso intelectual. O Brasil colônia, que antes formava líderes religiosos, administradores e intelectuais, mergulhou em um vácuo educacional. Sem os jesuítas, regiões inteiras viraram um deserto do ponto de vista do ensino. A alfabetização estagnou, e o ensino superior praticamente desapareceu fora de Coimbra, tornando o acesso ao saber um privilégio quase inalcançável. Os impactos se prolongaram por gerações. Estudos mostram que Portugal e suas colônias levaram quase 2 séculos para recuperar o número de estudantes existentes antes da expulsão. Em outras palavras, até o século XX, o Império jamais conseguiu restaurar a estrutura educacional destruída no século XVIII. O modelo jesuítico formava não apenas acadêmicos, mas também músicos, arquitetos, artistas e teólogos. Muitos indígenas aprendiam música erudita, desenho e línguas clássicas nas missões. Esse impulso cultural foi interrompido abruptamente. Os indígenas, antes civilizados em aldeamentos, voltaram ao abandono e à marginalização. O caso da Universidade de Évora é emblemático. Fundada em 1559, por autorização papal, era uma referência em teologia e filosofia. Após a expulsão dos jesuítas, foi simplesmente fechada. Sua biblioteca saqueada, seu corpo docente dispersado. Portugal perdeu ali um de seus maiores centros de saber. O novo sistema pombalino priorizava a utilidade ao Estado, não o desenvolvimento humano integral. Em vez de formar pensadores, o projeto passou a formar burocratas obedientes. O saber deixou de ser um fim em si mesmo e virou um instrumento de controle político, empobrecendo a alma da educação. A expulsão dos jesuítas não foi apenas uma medida política. Foi uma ruptura cultural, espiritual e civilizacional. O Brasil, que começava a dar seus primeiros passos em direção a uma identidade própria, teve suas bases intelectuais destruídas. O preço pago por isso foi um atraso educacional que ecoa até hoje. O iluminismo de Pombal, apesar de seu verniz de progresso, sacrificou a tradição em nome do controle. Ao eliminar a educação clássica cristã, destruiu uma rede que alfabetizava, evangelizava e cultivava almas. O vácuo deixado pelos jesuítas nunca foi plenamente preenchido, nem mesmo após a independência do Brasil. Por trás do discurso de modernização, o que se viu foi o silenciamento de uma das instituições mais eficazes na formação do povo luso-brasileiro. Com os colégios fechados e os professores exilados, a juventude brasileira ficou entregue à ignorância, aos modismos e à manipulação ideológica do Estado centralizador. Ainda hoje, a educação brasileira parece procurar, sem sucesso, a solidez perdida. Reformas vão e vêm, mas falta um pilar que unifique verdade, virtude e sabedoria. Aquilo que os jesuítas souberam oferecer por séculos, fé e razão, segue sendo ignorado por políticas fragmentadas e ideologizadas. A expulsão dos jesuítas deve ser lembrada não apenas como um erro político, mas como um crime contra a inteligência. Para compreender o atraso educacional do Brasil, é preciso voltar a esse ponto de ruptura, e talvez reconhecer que para avançar, é preciso antes resgatar o que foi destruído. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, mande para os amigos, e comente como que você acha que o Brasil teria sido,
se os jesuítas tivessem continuado. Até o próximo vídeo, aqui, no Terra de Santa Cruz.